Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Spinecast, sua dose de coluna e saúde. Hoje, diferente da última entrevista, que foi com o entrevistado abaixo da crítica, hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos meus mentores, Dr. Jefferson Leal Soares. Para quem conhece o professor Jefferson, sabe que ele é uma pessoa muito diferenciada em todos os sentidos. Então fiquem ligados que eu tenho certeza que vai ser um papo super bacana e muito proveitoso para todos. Só para vocês terem ideia, quando eu fui imprimir o currículo do Jefferson, ele acabou com as folhas da minha impressora, e isso literalmente. O professor Jefferson é graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em ortopedia pela UFMG, tem mestrado e doutorado pela UFMG, fez fellow de cirurgia da coluna na Alemanha, é parte do Review Board do Spinal Journal, professor de ortopedia da UFMG, chefe da unidade da cirurgia do serviço de coluna da UFMG. Além disso, é pai de 2 meninas lindas, é atleta, hoje pratica jiu-jitsu, e o Jefferson é a minha maior esperança para dar um pau num grande amigo nosso, que é o Daniel Guedini. Boa noite, professor Jefferson, bem-vindo ao Pod Spine. Como é que está o senhor? Tudo bem, professor? Daniel, muito obrigado aí, rapaz, pela essa referência aí, que não é nada disso, a gente tem que considerar aí parte aí atribuída à amizade. Com relação ao Guedini, eu apanho dele todos os dias. Mas isso é momentâneo, professor. Tem certeza que isso aí, ele é ruim demais em tudo que ele faz, então tem certeza que daqui a pouco você vai estar amassando ele aí, dando um mata-leão e uma chave de braço e tudo que mais que ele merece. No jiu-jitsu eu descobri ainda que ele tem 10 anos de Muay Thai. Inclusive você treinava com ele. Exato, essa época aí era que eu que apanhava dele. Então, assim, foi só uma sequência de mudança de treinos. Professor, mas antes da gente falar do Jefferson hoje, cirurgião de coluna, eu queria que você contasse para a gente como é que foi sua trajetória na medicina, se você sempre pensou em fazer medicina, como é que você decidiu esse curso de vida aí? Cara, medicina eu caí meio de gaiato. Eu queria mesmo ser operário da metalurgia, sem nenhuma brincadeira. Eu morava em Vitória, na periferia de Vitória, no subúrbio, um eufemismo para uma favela lá chamada Santo Torquato, depois você pode dar uma olhada aí no Google. E o sonho das pessoas lá era muito simples, entendeu? Era ser operário de uma grande empresa, da CSP, por exemplo. Então eu passei na escola técnica, que hoje se chama Cefet, e normalmente no bairro lá as pessoas mais bem-sucedidas eram aquelas que faziam escola técnica e conseguiam um bom emprego em alguma empresa. Na época estava em voga a CST, eu passei lá no curso, fiz metalurgia, meu sonho era ser operário, para botar a mão num dinheirinho que eu nunca tinha visto na vida. Aí o que aconteceu? Eu sempre tive facilidade em fazer prova, passei na prova. Isso eu acho que é mais uma habilidade do que propriamente relacionado à inteligência. Então, me dediquei bem e no final do curso eu tive boas notas e lá era melhores estágios, era para quem tirava as melhores notas e eu não era nunca chamado. Aí eu fui questionar. Meu pai tinha ido lá e pedido para cancelar o meu estágio. Aí eu fiquei muito aborrecido com meu pai, entendeu? Porque qual era a ideia dele? Se meu irmão, que não era estudioso, tinha passado para vestibular, no vestibular de medicina, e ele sempre estudou em colégio público, então ele achava que eu poderia passar também. Legal. Aí, enfim, eu não tive nenhum estágio, né? E fiquei puto, porque lá em Santo Torquato, se passar no Cefet era quase garantia de emprego. Aí rapidinho, um carrinho aqui, né, e tal, melhorava a vida da família. Aquele desejo de curto prazo, né? Querer já melhorar de vida rápido, né? Exatamente. Parece um clichê, mas essa história é muito real. Aí eu fiz um cursinho lá e consegui bolsa, aí fiz medicina, um pouco também influenciado pela minha mãe, que me permite contar um pouco disso, que eu acho que que quase ninguém sabe aí da ortopedia dos colegas que a gente lida no dia a dia. Então, aí minha mãe, né, pobre, sabe como é que é? Acesso à pessoa de classe médica é o médico, né? Quando eu era pequeno, desde pequeno, ia consultar, meu pai era funcionário escriturário, funcionário público, nível mais baixo.
Então, na época, não existia SUS. A pessoa tinha direito ao INPS, que era geralmente funcionário de carteira assinada, ou o indivíduo pagava particular, ou eram as santas casas que faziam caridade. Então, eu tinha INPS, então eu tinha acesso a médico. E minha mãe, quando a gente ia nas consultas, ela falou: meu filho, tá vendo? Você vai ser médico, usar roupa branquinha, sapato branco, cinto branco, fivela dourada. E eu olhava assim para a mamãe e achava aquilo assim, pô, eu só sei que eu e meus irmãos todos praticamente fizemos medicina, um pouco influenciado aí pela lavagem cerebral da minha mãe. Eu entrei no curso, eu já fiquei um pouco, falei, bom, 6 anos, né? Dá. Eu nem sabia que tinha residência, para ter ideia. Quando eu fiquei sabendo, foi uma decepção. Falei, pô, 6 anos, mais 3 anos, na ralação, cara, não vai dar. Então, desse jeito que eu fui parar na medicina. E quando você entrou, você já tinha ideia de alguma coisa, de algum curso que você queria fazer, uma área? Não, mais ou menos. Aí no curso, o que eu fiz? Aí, durante o curso, a minha namorada, a mãe dela era secretária de um ortopedista. Isso no primeiro, no segundo período. Aí eu ficava lá com ele e ele falou assim, você é estudante de medicina? Se quiser me acompanhar, me acompanha. Aí eu comecei a acompanhar ele no primeiro ou no segundo ano de medicina. Aí ele me ofereceu um emprego para fazer a folga do vigia e ser instrumentador dele nas cirurgias, entendeu? Aí eu fui estudando muito e lá em Vitória, nessa época, eu sou de Vitória, e lá em Vitória, nessa época, quase ninguém tinha residência, não existia nenhum serviço de residência, então quem quisesse fazer residência tinha que sair. E a tradição lá é você aprender ortopedia durante o curso. Então tinha assim, no quarto, quinto ano, já começava a acompanhar as pessoas e ele já ia deixando você reduzir fratura, fazer umas fraturas mais simples, antebraço, tornozelo. Então, você entrou ali, você se empolga, né, com a oportunidade que você tem. E tinha uma matéria de ortopedia que você cursava, não? Era tudo por fora, né? Tudo totalmente por fora. Tinha uma disciplina de ortopedia que era 6 meses, basicamente uma disciplina teórica. Então, isso aí me estimulou a fazer ortopedia. E quando eu entrei no curso, assim, as coisas básicas eu dominava mais ou menos. Tinha GD com ele toda semana. Depois juntou outros acadêmicos. Então, foi por aí que eu cheguei na ortopedia. E veio para Belo Horizonte por quê? Porque, assim, de Vitória, você poderia ter ido para outros lugares, né? São Paulo, Rio. Exatamente. Como eu te disse, quando eu era mais jovem, eu percebi uma capacidade que eu tinha de ler e fixar e ter dificuldade de esquecer. E as provas eram assim de múltipla escolha. E eu passei em São Paulo, passei nas principais residências de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas. Aí depois que eu passei, eu fui visitar cada um dos serviços. Entendeu? Depois descobri que em São Paulo, era um curso praticamente teórico. Na época, para começar a praticar a cirurgia ortopédica, você fazia mais uns anos lá como voluntário. Isso aí me desagradou, porque eu queria voltar logo para Vitória para trabalhar com ortopedia. Aí eu vindo de São Paulo, eu tinha saído lá da USP, da Unicamp, aí peguei um voo para Vitória e parei aqui em Minas, assim, um período. Aí entrei lá na cirurgia, poxa, aí eu vi os residentes, assim, colocando a mão mesmo no terceiro ano, fazendo prótese, e, claro, com o preceito todo lado, eu achei fantástico. Eu falei, pô, é aqui mesmo que eu vou ficar. É para aqui que eu vou vir. Quem que era o chefe do serviço na época, professor? Marco Antônio. Já era o Marco Antônio. Esse. Já era o Marco Antônio. O Marco Antônio, ele estimulava muito, ele fazia muita arguição, muita pergunta, e ele estimulava uma certa competição com os residentes, estimulando assim quem estudava e dava bisturi na mão para quem estudava mais. Você pegou ele também? Peguei, professor, é uma sumidade. Diz ele que vai gravar um episódio aqui também, agora eu tenho um estímulo maior para pressionar ele também. E, poxa, eu vendo ele ali, ele fazendo a pergunta para o residente, aí um residente lá respondeu bem, ele falou, você vai fazer esse caso. Eu falei, pô, legal, eu gosto disso. Aí fiquei lá, ficava no Marco Antônio. Meritocracia, né? O professor sempre, o professor Marco Antônio, ele é meritocrata mesmo. Se você se comportar bem, ele te premia. Exatamente. Eu sou fã dele, sou suspeito para falar, né? Acho que todos nós aqui, todo mundo que passou pela escola dele é fã dele. E a adaptação aqui em Belo Horizonte foi tranquila, professor? Ou foi difícil? Foi difícil, foi um pouco difícil no início. Quase que eu desisti. Quase que eu fiz anestesia, porque eu cheguei lá no Hospital das Clínicas, fui para o Hospital da Baleia. Certo. E na época o sistema da Baleia era muito trabalho, você não sabia quem referia, você ficava tonto lá.
Logo na primeira semana, eu já ganhei um plantão de uma semana. Nossa Senhora. Então, a semana inteira lá trabalhando e não tem elogio, né? Lá era ainda, lá eu peguei o Zé Henrique da Mata Machado, era extremamente exigente, então, aí, poxa, eu não achei legal, eu não via teoria, né, que eu via negócio na medicina, eu vi muito trabalho, pouca teoria, aí liguei para o meu irmão que já era anestesista, falei que ele estava querendo desistir, ele falou assim, e na época eu tinha tomado um esculacho lá injusto. Aí eu liguei para meu irmão mais velho não passa a mão na cabeça de irmão mais novo. Ele me chamou à realidade e falou assim, deve ser bichinha, rapaz, só porque tu tomou um esculacho, você vai dizer, faz isso aí mesmo, rapaz. Aí eu continuei. E vida que segue. E na residência, como é que foi? Foi tranquila? Foi todo mundo pegando na mão e preocupado com o seu bem-estar? Ou foi residência de ortopedia raiz? Ortopedia raiz. Na época tinha época do Mauri Alves Azevedo e companhia, que você já deve ter ouvido falar. Não dava mole para ninguém. Eu lembro uma vez que teve um residente passou mal na cirurgia. Ninguém podia chegar depois dele. Primeira coisa, não podia, e ele chegava cedo. Aí um dia um residente negro, né, obeso, não vou falar o nome aqui, e ainda sofria uma deficiência física, mas que eram cirurgias grandes dele, ele fazia só mão, fazia cirurgia grande. Aí ele passou mal e caiu do lado dele. Nossa. Aí ele virou assim, chama outro que esse aqui não aguenta não, esse aqui não tá com nada. Tipo assim, né? Era processo na certa. Né? Exatamente, né? Hoje em dia isso aí é inaceitável. Não tinha pena, assim, mas era com todo mundo, né? Estou falando essas características aí só para exemplificar, né, que não sei, mas foi bom, entendeu? Isso forja o caráter. O que não mata fortalece, entendeu? Sem dúvida. E você se dá bem na residência, tinha que estudar muito, chegar cedo, conhecer o caso, nunca chegar depois do preceptor, conhecer o caso, talvez você podia ter algum estímulo. E quase nunca elogio. Pô, a vida, né, não é assim. Exatamente. A residência te prepara para a vida, né? Uma residência bem feita, igual a gente estava falando, um residente bom faz uma residência boa, te prepara para a vida. Isso na residência de ortopedia, né? O do HC era disparado a melhor nessa época aí, né? Porque a gente rodava só lá a gente rodava lá praticamente 80% do curso da residência era no Hospital das Clínicas, que era muita teoria, na Baleira muita prática, muita ortopedia infantil, e depois no final a gente rodava um pouquinho no Madre Teresa e no Hospital Maria Amélia Lins. Que legal, é realmente uma residência muito completa, né? Aí, bom, você começou a perguntar, e cirurgia da coluna? Mais uma vez, eu acho que é o acaso, né? A gente planeja as coisas, mas é o acaso que vai te mostrando a direção, né? Dizem que se você quiser fazer Deus rir, é só você contar os planos seus para ele. Exato. Mas na residência, na época, ninguém queria entrar em coluna. Até hoje é assim, né? Residente foge de coluna. Então, porque fica ali o cirurgião e o primeiro auxiliar operando, tem o instrumentador e você sobra ali. Cirurgias antigamente eram muito mais demoradas, então no mínimo 4, 5 horas, então ninguém queria. E eu, como R0, comecei lá na Baleia, os residentes mais velhos me empurravam para a coluna. Aí chegou um sujeito novo que tinha vindo da França, tinha ficado lá com o lendário Roy Camille. Então ele voltou e era como que eu posso dizer, uma grande promessa para Belo Horizonte. Ele chegou. Aí, logo que ele chegou, aí eu comecei a entrar com ele, eu e ele, porque tinha uma dupla lá, né, dos cirurgiões que tinham, que era o Roberto Sakamoto e o Luiz Olímpio, não sei se você pegou esses dois. O Sakamoto, sim, o Luiz Olímpio, não. Lá na Baleia. Aí começou a outra escala de coluna com ele, eu entrava com ele. E ele simplesmente me deu a oportunidade desde do R1 para fazer escoliose. Eu fazia com ele escoliose, praticamente deixava. Eu aprendi a fazer com ele toracotomia, tóraco-freno, lombotomia, que hoje praticamente essas cirurgias não são feitas mais. E aquilo me empolgou de uma forma. Ele chegava para mim e simplesmente falou assim, estuda o caso. Aí chegava no dia e falou assim, pode fazer, para abrir um tórax. Nossa! A primeira vez eu tremi tanto que o acesso foi um zigue-zague, assim. Mas eu fui estimulando, fui gostando também. Aí acabei fazendo
fazendo coluna. Nessa época aí, não existia fellow de coluna praticamente, ninguém tinha fellow de coluna, todo mundo aprendia na prática, ou indo para o exterior e vendo lá um pouquinho e praticando em alguns serviços. Então, isso eu acho que foi um dos últimos, daí da minha geração para trás, que começaram os fellows, as especialidades em coluna. E eu queria acompanhar alguns cirurgiões, mas não daqui de Belo Horizonte, eu não tive oportunidade. Na época, por circunstâncias peculiares, era greve, era problema com o SUS. Aí esse colega, que tinha vindo da França, ele ficou comigo, ele ficou mais ou menos sendo meu personal. Eu ia voltar para Vitória, eu tinha terminado a residência de ortopedia, tinha passado em 2 concursos lá em Vitória, estava prontinho para ir. Aí o Marco Antônio falou assim: ô Jefferson, por que você não pega aqui o serviço de coluna aqui do HC? E eu tô com a promessa aí de montar o serviço lá do Biocor, aí eu gostaria que você fosse. Você iria para fora, estudaria um pouquinho e coordenaria esses 2 serviços. Então, eu tudo pronto para voltar para Vitória. Recebe um convite desse que te pega no contrapé, né? Aí, né, mas a minha experiência com cirurgia da coluna foi na residência na Baleia, com esse preceptor que tinha vindo da França. É o Marcos Gontijo Fernandes. Já ouviu falar dele? Já ouvi falar. Então, aí no final, o que aconteceu? Ele abandonou a medicina, ele largou a medicina. Ele foi ser comerciante, hoje ele atua pouquíssimo com medicina, na radiologia, ajudando em Ronald, mas era um sujeito assim excepcional. Ele era audaz em fazer cirurgias nunca feitas antes aqui em Minas, entendeu? Pela via anterior, transoral, saco, e ele me dava, eu era o Batman e Robin dele lá, né? Você era o ajudante fiel lá. O Robin diz que tem um aspecto aí meio pejorativo, mas era tipo, ele soltava na minha mão, entendeu? E eu aproveitei muito. Aí eu não consegui acompanhar nenhum serviço aqui em Belo Horizonte. Ele, num ato assim de muito altruísmo, muita doação, ele falou, mesmo já praticamente largando medicina, ele falou assim: não, quando você tiver um caso, você sempre me chama que eu vou com você. Então eu fiz um personal fellow com ele. Eu já era coordenador lá do HC, e sempre que tinha um caso lá, eu marcava e chamava ele e fui fazendo com ele, entendeu? Aí depois eu fui para a Alemanha, aí já facilitou um pouco, ainda assim, depois que eu voltei da Alemanha, porque na Alemanha você não põe, no exterior você não põe a mão em nada, você só assiste. E estive lá com o Harmes, que eu acho que é o cirurgião de coluna mais agressivo. Curiosamente, eu desenvolvi, não sei se talvez por isso, de cirurgias muito agressivas que eu vi na Alemanha, eu desenvolvi muito meu lado conservador na ortopedia, mesmo vendo muito, e quando eu voltei de lá, eu fiz quase tudo que eu vi lá, e depois de alguns anos, você tem a sua própria avaliação do que você acha que dá mais certo ou não em coluna. E voltando aqui, me ajudou muito, eu fiquei mais um tempo, depois você vai voando sozinho, aí você vai fazendo coisa e a oportunidade de desenvolver as coisas que na época eram novas, né? Por exemplo, na minha época não tem tanto tempo assim. Por exemplo, a inserção de parafuso pedicular na coluna torácica era coisa de maluco, louco, entendeu? E eu fazia sem parar, porque eu vi isso lá na Alemanha. Cirurgia de ressecção de vértebra, essas coisas todas, via anterior, escoliose via anterior e por aí vai. São cirurgias mesmo meio que estão em desusos, né? Mas a oportunidade que a gente teve de ver lá, abrir a coluna de cima até embaixo, na frente, por trás, do lado. Então, nesse aspecto aí, eu tive muita sorte. Viu de tudo, né? Esse aprendizado é difícil de replicar hoje em dia, né? São poucos lugares no mundo que fazem essas cirurgias enormes. Acabei virando amigo lá, na época, quem estava lá na Alemanha era o Rubens Jensen, conhece? Não conheço. Ele era assim, o Harmes para mim é o Pelé da cirurgia de coluna. E o Rubens Jensen opera tão bem quanto ele.
Saiu de lá porque o Harms aposentou ele, eu acho que deveria estar ali na linha sucessória, o pessoal lá de baixo foi puxado para cima, eu acho que ele se desentendeu, não gostou, né, e saiu de lá. Mas é um sujeito extremamente habilidoso. Mas um dia eu vi ele operando a mãe dele. A mãe dele. Nossa senhora, esse é corajoso, viu? Exatamente, uma cifose osteoporótica grave. Falei assim, como então? E ele operou lá, a mãe dele ficou bem, conhecia a mãe, virei amigo da mãe, do pai dele. Nossa, virou da família, então. Ô Jefferson, e hoje você acha que é mais difícil ou mais fácil para um cirurgião novo se introduzir no mercado? Porque apesar de ter mais gente, mas também talvez tenha mais espaço para a cirurgia da coluna. Como é que você vê essa introdução do cirurgião? Bom, eu acho que hoje o mercado está um pouco mais saturado. Eu tive muita sorte, entendeu? Mas eu vejo da seguinte maneira: daqui 10 anos ou daqui 20 anos, vai ter um sujeito que vai ser o maioral, ou considerado aí destaque na cirurgia da coluna. Esse sujeito está entrando agora, entendeu? Ele está entrando no mercado saturado, então sempre vai ter isso em qualquer área, entendeu? Eu acho que hoje você tem mais oportunidades, né, para você ir para o exterior, é uma coisa difícil, hoje é facílimo, né? Uhum. E hoje tem outras coisas também que fogem um pouco ao que eu conhecia, né, de dedicação, de estudo, entendeu? Hoje a gente está numa fase um pouco de... as pessoas se destacam, assim, pelo marketing digital, entendeu? Coisas extra-medicinas, às vezes, fazem mais do que a própria medicina, né? Exatamente, isso projeta a pessoa, entendeu? Mas eu acho que você tem que ter conteúdo, é a forma que eu vejo como uma pessoa não digo antiga, mas não tão jovem. Eu acho que isso é bolo fofo. Se você se explode, se destaca, você aparece, você não tem conteúdo. Você não fica lá, né? Exatamente. Recentemente eu vi uma paciente, vou lembrar aqui, mas mais ou menos era o seguinte: falou, procura fulano de tal. Eu falei assim, mas fulano de tal, será que ele é bom mesmo? Ele tem tão poucos seguidores. Entendi. Hoje em dia, marcador de qualidade é seguidor, Instagram, né? Isso aí realmente tá, principalmente para o público mais jovem, né? Para o público mais jovem. Eu, assim, entendeu? Eu falei, não é possível que as pessoas levam isso em consideração. Aí eu fui ver quantos seguidores eu tenho 12, 10, eu falei, nossa senhora, eu preciso entender isso aí, senão eu vou perder toda a minha... eu ia deixar isso para o final, mas eu queria falar que eu pedi lá para você me aceitar no Instagram, já tem uma semana, você não me aceitou, então ficou isso no ar, esse clima aí ruim aí, mas tudo bem, eu vou relevar. Hoje eu aceitei que eu não olho isso direito, porque eu vejo as coisas lá... Não é possível que esse negócio vai dar certo, entendeu? Umas situações bizarras. Eu falei assim, eu estou fazendo a minha pesquisa aqui, pessoal, conversando com o público assim, que é o meu público-alvo, entendeu? E eu acho que pensa mais ou menos, né? Pensa de certa forma assim. O pessoal novo, isso para mim é uma coisa a ser explorada, a ser entendida. Um dos motivos, além de admiração à sua pessoa, de eu aceitar participar disso aqui. Isso aqui faz parte de uma nova tecnologia. Eu não quero ficar igual lá no início da minha carreira, que a transição era da máquina de escrever para o computador, entendeu? E eu não gostava de computador, eu lembro disso, não gostava de computador. Eu custei a pôr um computador no meu consultório. E hoje a gente tem que, de alguma forma, pelo menos, estar ali inserido. Eu não tenho a conta privada no Instagram, diz que isso é uma bobagem, você tem que ter uma conta aberta. Na minha conta de Instagram eu só publico jiu-jitsu e montanhismo, entendeu? Na minha conta do Face, mas eu acho que é importante, para a gente poder entender. Entendeu? Minha referência são pessoas como, quer dizer, pelo menos seguir mais ou menos como o Drauzio Varela faz. As pessoas do meu público-alvo respeitam ele, escutam ele. Ele não fica lá fazendo dancinha, fazendo palhaçada, nada disso. Mas eu acho, e recentemente alguém me perguntou também,
Antigamente pediu o cartão, hoje falou assim, qual é o seu Insta? Eu falei assim, Insta? Tem que estar, né? Acho que a gente tem que estar presente para tentar divulgar de uma forma positiva, né? Para talvez transmitir uma imagem boa, porque assim, o jeito que eu vejo, a gente não lida com público de dermato ou de cirurgia plástica que estão buscando um desejo, né? A pessoa deseja fazer uma cirurgia plástica, deseja fazer um processo, um botox, alguma coisa assim. A nossa não, é uma necessidade. A pessoa tem um problema e a gente quer ajudar. Então, assim, a ideia também desse podcast é trazer gente boa igual você para a gente poder divulgar uma mensagem positiva de que tem gente boa sendo formada, que tem cirurgiões que às vezes, apesar da gente não ter tanto seguidor, mas a gente está aí também, né? Outro dia eu li assim, que hoje as redes sociais, ela premia a imbecilidade. Mas eu acho que muito é por conta de pessoas sérias, como você, entendeu? Que não tem um contraponto, de dar o contraponto sério. Hoje tem, né, enganação, entendeu? E, infelizmente as pessoas acreditam nisso. E quando você põe a marca séria na coisa, seja no seu consultório, seja nas suas redes sociais, é essa marca que você vai carregar, entendeu? Que eu acho que é extremamente importante. Eu não acho que eu tenho uma carreira de sucesso, não. Eu acho que eu estou feliz. Para mim, sucesso é você estar feliz com o que você faz. Eu não queria ganhar mais nem menos do que eu ganho. E sou um sujeito que vivo de uma forma relativamente simples. Então, você não ser abarroado pelas novidades. Eu acho, assim, o que dá conteúdo é você ter seriedade. Hoje eu vejo que muitos pacientes procuram, assim, confiança, honestidade. Porque no mundo aí, de um mundo, né, hoje tem de tudo, né? Pessoas honestas, pessoas desonestas. E, às vezes, a pessoa, assim, não muito séria, não muito ética, ela se destaca. Ela se destaca. E hoje as pessoas têm dificuldade em encontrar isso. Eu fico muito feliz. Todo dia, paciente me liga e fala assim, doutor, me indica um cirurgião vascular, me indica um clínico. Eu falo assim, as pessoas, elas valorizam isso. Então, eu falo assim, a credibilidade, entendeu? E eu acho que isso que antigamente se aplicava no seu consultório, você ter sua credibilidade, isso eu acho que é o que vai perdurar nas redes sociais. É uma suspeita minha. Na verdade, é mais uma torcida minha baseada no que... Mas eu acho que o que é bom, eventualmente, ele prevalece, né? O cara que é bom, quem demonstra trabalho, eventualmente esse resultado vai ser demonstrado, né? Sem dúvida. E, professor, aproveitando isso aí, Jefferson, já pegando esse gancho, eu queria sua visão da medicina do futuro. O que você acha que vem por aí com as novas faculdades? Você acha, por exemplo, para as suas meninas, você vai estimular elas a fazer medicina? Eu acho que está tudo difícil, mas eu acho que a medicina é uma das especialidades que ela é imprescindível, ela vai continuar sempre existindo. Eu acho que não vai precisar de tanta gente assim para fazer medicina. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, eu tenho um irmão que é radiologista. Na minha época, eu e o irmão mais novo meu, na época um irmão mais velho e eu aconselhamos ele a fazer radiologia, que era a melhor especialidade. Remunerava bem, radiologista não dava plantão, trabalhava em horário comercial, não tinha aqueles desgastes naturais da relação com pessoas, entendeu? Era melhor disparar a melhor especialidade. Hoje, meu irmão, por conta da tecnologia, ele reclama, ninguém dá reajuste mais para a radiologia, porque a tecnologia evoluiu tanto na área de imagem que hoje, realidade hoje, o radiologista ele seria quase dispensável, porque algoritmos de inteligência artificial com imagens, eles dão um diagnóstico melhor do que você juntar os 10 melhores radiologistas de uma área. Então, imagina, alguns diagnósticos. Então, a previsão é de que algumas especialidades vão desaparecer. Por exemplo, radiologia vai desaparecer. Algumas coisas em oftalmologia também, análise de fundo de olho, que isso vai dar diversas doenças. Enfim, na área clínica, o que não vai sumir? A dimensão humana. Tanto que a psiquiatria, por exemplo, é a especialidade que tem menor risco de desaparecer nos próximos anos. Mas em toda especialidade, eu vejo que tem essa dimensão humana. Entendeu? Você olhar para o paciente, você se colocar no lugar dele.
por exemplo, e compreender, além ali do óbvio que o computador faz, a pessoa que tem a doença, não a doença em si, isso a máquina vai fazer de uma forma fantástica. E eu vejo também que muitas cirurgias vão desaparecer, vão desaparecer, eu acho. Então, hoje, por exemplo, na escoliose, é claro que ainda é experimental. Então, famílias de pessoas que têm escoliose, você resolve fazer alguns testes genéticos no filho, você pode saber que ele vai ter escoliose, se ela vai ser progressiva, se ela não vai ser progressiva, possibilidade de intervir precocemente, e etc. Isso vai se espalhar tudo. O médico vai continuar existindo, entendeu? Então, eu vislumbro assim, eu acho que vai faltar emprego para muita gente, a gente vai viver uma fase pós-revolução digital, como foi a pós-revolução industrial. A revolução industrial, né, trouxe muitos benefícios para a humanidade, mas teve um tempo que foi tragédia, foi fome, tragédia social, tragédia humana, e eu não sei como é que vai ser, porque hoje, com a revolução digital, por exemplo, o que a máquina faz, você vai ter que ser dono de máquina. O médico, talvez um campo é esse, ele ser dono de uma máquina que ele conhece mais coisas ali de medicina, ou atuar ali na dimensão humana da relação médico-paciente. Eu vejo mais ou menos por aí. Claro que eu estou especulando aqui, né? E para você, assim, para o médico evitar sobreviver a essa revolução, o que você acha que quais são as habilidades que o novo ortopedista, que o novo cirurgião de coluna deve desenvolver na área, habilidade tanto médica quanto extramédica, que você acha que podem trazer benefício no futuro? Hein? Eu acho que tem a ver um pouco com isso aí que eu acabei de falar. Por exemplo, olha só, hoje nós estamos vivendo essa verticalização da medicina. Os grandes hospitais, os grandes convênios, planos de saúde, eles estão na mão de fundo de investimento que busca basicamente o lucro. Então, o que acontece? Para você trabalhar, você se inserir no mercado, você vai ter que, para você trabalhar e ter seus primeiros pacientes, vai ter que trabalhar para essas instituições. E essas instituições vão dizer exatamente como você tem que fazer. Você tem que atender o paciente dessa forma, nesse tempo, ganhando isso, não pode pedir exame, não pode determinados exames, alguns exames, enfim, vai estabelecer uma série de critérios que interferem um pouco ali no livre exercício da medicina. Isso eu acho que é inexorável. Mas eu penso assim, se coloca no lugar do paciente, é isso que você quer? Eu penso que não. Eu penso que o que você quer para você como paciente, você deveria ser como médico. É claro que é um pouco difícil, é o exercício da medicina liberal, que não é fácil, né, que é você ter liberdade para você tratar do seu paciente, independente de um atravessador, de um plano de saúde, você exercer a liberdade de acordo com o seu conhecimento, com a sua consciência, com a sua ética. Então, eu vejo que isso, ao mesmo tempo, é ruim, mas, né, sempre tem os dois lados, né? Crise e oportunidades costumam caminhar juntos, entendeu? Você explorar isso, atender de uma forma diferenciada, mesmo que no início isso te custe muito, te custa muito, porque, né, por exemplo, você abre um consultório particular, né, ninguém vai bater lá na sua porta, entendeu? Você vai atender um paciente bem hoje, que daqui a alguns meses vai mandar outro, que daqui a alguns meses vai mandar outro, e você vai colocando a sua marca, como eu falei, de seriedade, de não se interferir pelas exigências do plano de saúde, entendeu? Da interferência no seu honorário, como você atende, o que você pede, o que você faz, entendeu? Essa liberdade na medicina, eu acho que talvez seja a saída nessa transição que a gente está vivendo. Então, acho que você mais ou menos respondeu, acho que é a minha próxima pergunta, mas eu só queria enfatizar, porque se me corrija se eu estiver errado, hoje em dia você quase não lida com plano de saúde, né, Jefferson? Você tem um público mais diferenciado. Eu queria saber, assim, na sua visão, me conta assim, como é que você fez essa migração, porque é quase que
igual você mesmo disse, um começo inexorável que nós, jovens cirurgiões, jovens ortopedistas, a gente tem que se submeter a um pouco do plano de saúde, senão você não tem paciente nenhum. E como é que você fez essa transição para sair disso e o que deu certo na sua carreira e o que deu errado? Eu acho que foi um pouco disso aí que eu te falei. No início, eu, por exemplo, eu atendia um plano de saúde, eu não vou citar o nome aqui para não evitar. Melhor. Não vamos ser banidos logo no primeiro episódio. Exatamente. 80% ou 90% da minha renda era dependente dele. Aí um dia eu indiquei um procedimento que eu achava justo, correto, legal, e não estava, que eu tinha aprendido no exterior, achei uma coisa fantástica e queria indicar. Aí indiquei. Aí deu um monte de relatório para o paciente estava quase entrando na justiça, aí o regulador lá mandou uma cartinha para mim, primeiro aviso, eu tenho essa carta até hoje, primeiro aviso, de acordo com a resolução, tal, se o paciente entrar na justiça por conta de um procedimento que não está na nossa lista, na lista do plano de saúde, e o plano de saúde for obrigado a cobrir, entendeu? Todos os custos serão revertidos para você. Eu tenho essa cara, depois eu te mostro. Nossa Senhora! E aí eu comecei a ficar com medo. Aí foi a primeira vez que eu não insisti mais para o paciente. Entendeu? Eu tinha uma filhinha pequenininha, entendeu? Eu falei, se eu perder isso aí, eu estou ferrado. Fralda é caro, NAN é caro. Eu vi, exatamente, eu vi ali assim, isso não é legal, isso está interferindo no meu livre exercício, e eu meio que senti ali, meio de alma vendida. Senti ali que eu estava vendendo minha alma para o diabo, porque eu não estava sendo legal com o paciente, porque eu amarelei. Nesse dia eu tomei a decisão, falei, eu não quero isso para mim, entendeu? Eu não quero, entendeu? Abri lá meu comércio, me permite chamar assim, minha porta no consultório, entendeu? Tinha um movimento bom na época, que eu atendia devagar, sempre atendi devagar e tal, com atenção, então os pacientes gostam disso, gostam de conversar, gostam de olhar no olho, e eu acho assim também, os pacientes, eu acho que valorizam mais isso do que o seu conhecimento técnico, ele não tem capacidade de te avaliar tecnicamente, mas ele te sente o seu interesse nele, que a gente aprende lá na semiologia com os professores antigos, ensinamentos hipocráticos que você se afeiçoar ao paciente, entendeu? Isso, eu acho que eu sempre tive isso um pouco meio natural. Eu não dava os pacientes que não queriam marcar comigo, foram marcando lá no meu consultório, o tempo era muito maior, etc. Então, isso é um trabalho de formiguinha, né, que leva muitos anos. Eu fico imaginando assim, imagina você tem 90% da sua renda dependente de plano de saúde, entendeu? No outro dia você fala, vou parar, vou só atender isso. Você não consegue pagar suas contas. E cada vez mais suas contas vão aumentando, você vai ficando naquilo ali e acaba virando uma corrida dos ratos. Então, meu conselho é que uma pessoa não perdesse o pé no outro lado também, mesmo que dê prejuízo no início, que foi o que aconteceu comigo. Eu pagava, mas trabalhava assim, muito feliz exercendo a medicina, atendia um paciente, tinha dúvida, como eu não tinha outro paciente, minha agenda era vazia, eu estudava, aí eu caprichava no atendimento, depois mandava para o paciente o que eu tinha estudado, fazia folheto de orientação, e não sei o que, era uma coisa que o paciente gosta, entendeu? Eu tinha tempo para fazer isso no meu período ansioso, quando eu comecei minha carreira mesmo liberal, como profissional liberal, que eu acho que é nessa fase. Eu acho que é muito, muito legal. Se tem dúvida, você estuda. Se o paciente saiu, você já começa a estudar o caso. Entendeu? Quanto você tem tempo de fazer isso? Então, essa é a medicina. E eu acho que isso aí talvez é o que... Não falo nem a questão financeira, mas eu acho que é isso aí que vai fixar os médicos que realmente vão continuar na medicina. Eu acho que é por aí, no momento em que é exigido exatamente o contrário. Em consulta de 15 minutos é difícil, né? Atender, olhar no olho, examinar. São os que o paciente, quando você tem essa oportunidade, ele não vira seu cliente fidelizado, ele vira seu freguês.
Porque você já passa, ele volta, você já sabe da família dele, você já conhece detalhe da vida dele. Muitos pacientes às vezes vão lá, eu percebo, né? Que vai fazer psicoterapia, porque quer conversar com o médico, não tem nada a ver com a vida dele. Tem muitas manifestações psicossomáticas, que é isso. E o paciente sai bem, entendeu? Qual é o problema de você só tem que usar o bisturi para tratar o paciente? Que problema há você conversar com o paciente? É o que ele quer. Ele não quer conversar com um psiquiatra, às vezes, muitas vezes. Fala, não sou doido. Aí ele começa, claro que isso aí estou exagerando, mas alguns pacientes falam assim, eu não vou no PI, vai, conversa, você se sente bem, um paciente fibromialgico, cheio de dor, qual é o problema? Eu particularmente gosto. Acho que tem histórias assim, interessantíssimas no consultório. Aprendi demais com meus pacientes. Pode conversar, exercer medicina, que eu acho que é como Hipócrates. E às vezes uma conversa ajuda muito mais que uma cirurgia, né, Jefferson? Você conversa, você entende o paciente, né? E no exercício liberal da profissão, você tem a oportunidade de ver a história natural do paciente. Você pode ir lá acompanhá-lo várias vezes. Você pode vê-lo, você pode examinar, você pode documentar a evolução, colocar as opções de tratamento, entendeu? E eu acho que isso aí acaba me levando aí, por exemplo, hérnia de disco. Eu trato muito conservador, porque o paciente chega lá com dor. Claro que isso já tem evidência na literatura, mas a minha impressão pessoal é desde o início, se você consegue lidar, administrar, a maioria fica muito bem, entendeu? Então, hoje, por exemplo, esses pacientes, eu indico aquele que não tem condição, ele te pede, fala, eu sei que eu vou melhorar, mas eu não aguento, eu quero operar. Esse eu opero com muita tranquilidade. E você fez estudar bem, né? Porque cirurgia, né, pode ter complicações. Claro. Quando você tem uma complicação, você tem um mau resultado, que todo cirurgião tem, você tem um mau resultado, ou às vezes o paciente tem um desfecho fatal, tem uma parada cardíaca, sua consciência que vai te tranquilizar. Eu fiz o melhor, eu ofereci todas as opções, eu tratei, porque você é médico, o mau resultado faz parte do seu resultado, a complicação, o óbito. Então, mas na nossa área, a gente mexe com cirurgia de coluna, a gente tem que estar preparado psicologicamente para isso, e eu acho que a forma como a gente exerce a medicina tem muito a ver com isso, te deixar em paz, entendeu? Você foi lá para ajudar um ser humano. E nessa mudança, Jefferson, sua cabeça nesses anos mudou muito, e eu vejo que você trata muita escoliose. A sua visão da escoliose idiopática ou outras escolioses também mudou sua forma de tratar? Hoje em dia, qual que é o futuro que você vê para a escoliose especificamente? A escoliose da área cirúrgica, eu acho que da área cirúrgica, para mim, é que dá melhor retorno. Porque a história natural da escoliose, ela é bem conhecida, você sabe o que acontece com a evolução natural e você sabe o desfecho que a cirurgia pode ter para ela. E tem critérios, assim, que relativamente, como eu vou dizer, sem muita controvérsia para indicação cirurgia, os pacientes ficam muito bem. Eu acho que nós estamos numa fase que tudo evolui. Por exemplo, eu estou estudando também tratamento conservador de escoliose. Eu acho que isso vai crescer muito. Eu vejo na minha experiência, que alguns pacientes que recusam a cirurgia, eu tenho alguns que eu acompanho aí mais de 20 anos, e que ele não tem aquele desfecho ruim que você, a priori, temeria que poderia ocorrer. Então, eu acho que futuramente os critérios para indicação de cirurgia, eles vão ser mais refinados, com o surgimento das novas tecnologias, né? Documentação, modelagem 3D, colete 3D, e eu acho que isso aí tem interferido mesmo na minha experiência nos critérios de indicação cirúrgica. Por exemplo, eu tenho recentemente, uma senhora, recentemente não, já tenho alguns anos, claro que um pouco forte de coluna, chegou lá uma idosa que eu tratei ela conservador de fratura osteoporótica, tem uma osteoporose gravíssima. Chegou aquela dor forte, tratei ela conservadora, ela ficou bem, está bem até hoje. Teve uma queda no banheiro, teve uma fratura do colo cirúrgico no úmero. Aí a cabeça dela foi, um desvio foi assim, absurdo. E é claro que seria cirurgia para ela. Ela tem 88, 89 anos, entende?
Aí eu olhei assim, aí ela veio perguntando se eu trataria conservador. Eu falei, não, de jeito nenhum, isso é cirúrgico. Eu falei assim, doutor, mas eu não vou operar. O senhor conseguiu tratar a minha vértebra e ficou boa, então eu não estou sentindo quase dor, realmente não estava sentindo dor. Enfim, eu aproveitei, eu falei para ela, está claro que é cirúrgico e tal, mas ela tinha uma osteoporose tão grande que eu pensei assim, poxa, como que você fixaria essa fratura? Fixaria em quê? Aí, para minha surpresa, a paciente está muito bem, tem uma imagem lá, pouco calçoso, fibrosou, formou uma fibrose, e ela está muito bem. Ou seja, aquela história antiga, a gente opera a radiografia, a medicina baseada em evidência, que as pessoas às vezes confundem um pouco, acham só que é uma evidência científica, ou seja, a fratura está desviada, tem que operar. Mas e os valores do paciente, dessa paciente, 88 anos de idade, osteoporose, falou, doutor, eu não vou operar porque eu não tenho idade, eu não quero morrer. Isso, medicina baseada em evidência é assentada nesse tripé, evidência científica, que teria que ser cirúrgica, mas os valores do paciente e do médico. Está errado eu acompanhá-la conservadoramente. E, para minha surpresa, essa paciente está muito bem. E aí? Então, a medicina, eu acho que tem muito isso, né? Não existe algoritmo, ele guidelines, como é que chama? Diretrizes, ele te orienta assim, nos casos, nos principais casos, mas nesses casos ele não vai te orientar. E às vezes indicar uma cirurgia para esse paciente, você piora. E a gente lembra do primeiro não piorar o paciente. Prima nona série, Primeiro não faça mal, né? Primeiro não faça mal. Eu tenho a impressão que nesse paciente, apesar de todas as indicações, seria cirúrgico, não. Então, você vê o ser humano que apresenta o problema, para mim, eu acho que é por aí. Eu vi uma frase esses dias que eu acho que se aplica bem aqui, é que a consulta médica ou a relação médica com o paciente é o encontro de dois especialistas, né? O médico, que é o especialista da ciência, e o paciente, que é um especialista no próprio corpo. Então, né, são encontros dos dois e os dois têm que se unir aí. Se a paciente realmente não quer, né, quem somos nós para forçar um tratamento nela, né? E aí... Então, aprenda para aprender com ela. Exatamente. Tem a oportunidade de aprender com ela. Claro. Vamos ver o que isso vai dar. Exatamente. Ô Jefferson, mudando agora para a gente ir para o final aqui, fala do esporte na sua vida, como é que ele entrou, quais são os esportes que você está fazendo hoje? O esporte na minha vida entrou aos 43 anos de idade. Quando eu fiquei viúvo, e o viúvo, você sabe que ele tem algumas poucas opções, né? Ele vai virar mulherengo, ele vai virar alcoólatra, ou ele pode virar esportista. Aí eu comecei a fazer alguns esportes, gostei, amei o montanhismo, deu uma freada um pouquinho, que eu estava indo muito... muito radical, né? Muito radical, e tinha 2 meninas para criar e tal. Aí hoje ainda faço, mas faço bem menos. Depois eu entrei no boxe chinês, que é um tipo no Sandá, que é um tipo de uma vertente do Kung Fu, apanhava todo dia do meu mestre e ficava bem, cara. Eu chegava em casa relaxado, dormia. E depois o jiu-jitsu, que eu adorei, é uma coisa que eu incorporei na minha vida para nunca mais abandonar. Quer dizer, enquanto eu puder, né? E já teve alguma lesão do jiu-jitsu, não? Te atrapalhou na cirurgia de coluna, não? Não, de coluna não. Eu já tive algumas lesões, mas é coisa de principiante, né? Já lesei o ligamento da mão, que eu operei. Recentemente eu fui fazer um combate com um sujeito bem pesado, 120 quilos, aí fui dar uma queda nele, ele caiu por cima de mim, fraturei o tornozelo. Putz! Tem fase final de cicatrização, mas tem conservadora a fratura, eu imagino. Dá uma controvérsia. Eu estou tratando conservadoramente. O que eu faço nos meus pacientes, tem que fazer em mim, né? Tem que acreditar em mim. Estou bem, tem 8 semanas, semana que vem eu volto. Claro que há um esporte adequado para cada pessoa, mas eu acho que isso, uma vida completa, eu acho que passa por isso, entendeu? Nossa vida
tudo que ocorre na nossa vida é um pano de fundo. A profissão é uma delas. Tem outras coisas que acontecem que são tão importantes quanto família, profissão, esporte. E hoje em dia você recomenda mais para as pessoas? Porque assim, você começou o esporte relativamente um pouco mais tarde, né? Já tinha uma longa carreira aí de cirurgia de coluna. E hoje em dia você vê isso como uma parte integral da sua vida, né? Eu imagino. Demais. É uma das minhas prescrições ao esporte. Você vê a pessoa lá com sarcopenia, pessoa cansada, pessoa com dor, o esporte, a gente sabe que a gente tem até os 40, 45 anos, a gente termina o nosso platô, né? A gente faz anabolismo até os 25, 30, depois o platô, e depois inexoravelmente você desce. A curva de osteoporose explica muito isso. E alguns estudos mostram, a pessoa que se mantém ativamente, você vai perder massa óssea depois dos 50 anos de idade. Agora, a velocidade dessa perda, ela pode ser minimizada pela prática desportiva. Isso, falando para o osso, né? Tem músculo e outras estruturas, né? Microcirculação e por aí vai. Que bom. Eu também acredito muito nisso, eu recomendo muito para os meus pacientes. Acho que talvez pela cirurgia da coluna que a gente faz, assim, não sei se é na sua rotina, mas eu pergunto para todo paciente se ele faz atividade física, qual atividade física ele faz, e para talvez uma chateação minha, a grande maioria não faz, né? O sedentarismo, ele é inexorável na nossa sociedade, e eu imagino que se a gente conseguir estimular um pouco mais de atividade física nos pacientes, a gente já melhora grande parte das lombalgias que a gente atende e outras dores pelo corpo também. Qual que é a sua visão disso, professor? Totalmente concordante com a sua. E eu acho o seguinte, a gente foi programado aí milhões de anos fazendo atividade física. Nos últimos, talvez, 100 anos ou menos, né? Menos de 100 anos, a gente entrou obrigado ao sedentarismo. O nosso corpo não está adaptado ainda a isso. O exercício, eu acho que é uma necessidade para uma boa saúde. Então, e não é só saúde física, não. Saúde mental também. Entendeu? Eu acho que o homem precisa disso. Entendeu? Você tem uma constituição preparada para você descarregar a sua energia, caçando, plantando, fazendo. Hoje você não faz nada disso. Você não tem válvula de escape nenhuma para o seu estresse. O estresse seu, a válvula de escape é um vasoespasmo na microcirculação que vai te matando aos pouquinhos. Profundo isso aí. Professor, eu queria agradecer a sua presença, Jefferson, muito obrigado, desculpa tomar seu tempo aí nessa noite de quarta-feira. Primeiro, perdi para, se alguém quiser te achar, como é que faz, professor? No Instagram, né, que você tem muitos seguidores, nós vamos bombar seu Instagram aí. Eu não sei qual é meu Instagram, eu acho que a única coisa que eu tenho é um site, Jefferson Leal. Então, quem quiser te achar, o melhor lugar é no site, professor. Site, Jefferson Leal. Eu vou deixar o link do seu Instagram também, porque aí de hoje para amanhã você já vai aparecer aí pelo menos uns 2 seguidores. Pode ficar tranquilo. Se você me aceitar, vai um, ainda peço para alguém te seguir aí. Cara, muito obrigado. Eu estou explorando essa área aí das mídias sociais, que é um terreno inexplorado para nós, e a gente tem que estar junto também. Entendeu? Não pode ser uma área só para... Tem que ter um espaço para as pessoas sérias, como você e muitas outras pessoas. Claro, vamos junto, vamos junto. Professor, então, por último, eu queria que você deixasse para a gente uma recomendação de, às vezes, um livro, filme ou série que você gosta muito, que te marcou, pode ser da medicina ou não, e para terminar tudo mesmo, uma frase, um recado para os novos ortopedistas, alguém que está entrando no mercado, ou um novo cirurgião de coluna. Cara, é muito difícil falar assim de chupetão, né? Mas eu gosto muito de livro de aventura. Então, tem diversos livros de aventuras. Tem um aqui que eu estou lendo agora, O Último Lugar da Terra, Noir Rarefeito. Tudo livro bacana que tem a ver com tem a ver com o nosso dia a dia, de superar os obstáculos. Na vida, né, você não tem problemas. Você sofre com o problema ou você usa ele como degrau para você se tornar uma pessoa melhor. Agora, tem um livro interessante que eu li, que esse eu recomendo para todo mundo. O nome do livro foi escrito por um neurocirurgião, que ele fala, primeiro, não fazer mal.
Do No Harm. É o título desse livro. Do No Harm. Ele tem tradução em português, eu acho que já tem a versão em português, chamado Sem Causar Mal, que é o princípio hipocrático no paciente. Ele vai contando as histórias, como é que ele achava, o romantismo, a parte de heroísmo, e depois a parte que ele se colocou no lugar do paciente, depois dos arrependimentos, e depois de uma medicina que ele julga assim, livre, serena, sem culpa, sem nada. Eu recomendo esse livro para todo médico em início de carreira. Primeiro, não fazer mal. E a mensagem para os nossos novos residentes e novos ortopedistas? Bom, eu acho que é isso. Você não se afastar de valores, entendeu? Eu acho que, por exemplo, a pessoa pode ganhar dinheiro na medicina sem perder seus valores. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. Eu acho que e valor na sua prática médica tem a ver com o que nós falamos aqui desde o início, de você se colocar no lugar do paciente, a dimensão humana. Eu acho que isso aí, que é o mais importante, isso o paciente percebe. Legal. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença aí, conto com a sua ajuda aí na minha carreira também, porque ainda vai aparecer muito pepino que eu vou ter que discutir com gente que sabe alguma coisa, e vamos junto nessa pegada aí. Valeu, Daniel, eu te agradeço a honra aí, obrigado aí por você me inserir aí nesse novo mundo das mídias digitais. Até mais, professor, boa noite, hein? Ótima noite para você. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, amigos. Chegamos ao final desse episódio do PodSpineCast. Queria agradecer a sua paciência e a sua audiência. E se você chegou até aqui, não deixa de mandar uma mensagem para a gente no Instagram, no PodSpineCast. E se você quiser ser entrevistado, pode mandar um direct ou então até um e-mail para o podspinecast@gmail.com. Também temos nosso canal do YouTube. Bom, basicamente todo lugar é PodSpineCast. Acha a gente lá, manda uma mensagem e deixa um joinha e tudo mais que todo mundo pede. Você pode fazer pela gente também. E deixa agora que o Spotify tem esse negócio de estrela, deixa pra gente um tantão de estrela, o máximo que o Spotify deixar. Um abraço e até o próximo episódio.